Se eu acordasse amanhã de manhã e percebesse que precisava perder 11 quilos o mais rápido e com segurança possível, eu não entraria em pânico. Não compraria um chá detox duvidoso, não me inscreveria em um treinamento exaustivo e certamente não me mataria de fome com uma dieta de sucos. Como alguém que passou anos estudando saúde, nutrição e a ciência do metabolismo humano, sei exatamente o que funciona e o que é apenas marketing. Existe um protocolo específico, baseado em ciência, que eu seguiria para forçar meu corpo a queimar gordura armazenada rapidamente, protegendo a massa muscular e mantendo os níveis de energia estáveis. Isso não é sobre sofrimento, é sobre estratégia, é sobre entender como os hormônios ditam o armazenamento de gordura e usar a alimentação para acionar o interruptor, de armazenar gordura para queimá-la. Se você tem um peso significativo a perder e quer ver resultados rápidos para se manter motivado, este é exatamente o plano que eu usaria. A primeira coisa: quando comer. A primeiríssima coisa que eu faria, antes de mudar qualquer alimento, é mudar quando como. Implementaria imediatamente uma janela de jejum rigorosa. Especificamente, pararia de comer às 20 horas e não consumiria minha primeira refeição até o meio-dia do dia seguinte. Isso cria uma janela de 16 horas sem nenhuma caloria. Porque esse é o primeiro passo crucial, porque a perda de peso não é apenas sobre calorias, é sobre insulina. Toda vez que você come, especialmente carboidratos, seu corpo libera insulina para gerenciar o açúcar que entra na corrente sanguínea. Enquanto os níveis de insulina estiverem altos, o corpo está em modo de armazenamento. É bioquimicamente impossível para o corpo queimar gordura armazenada quando a insulina está elevada. Ao jejuar por 16 horas, dou ao meu sistema digestivo um descanso completo e permito que os níveis de insulina caiam ao mínimo. Uma vez que a insulina cai, o corpo não tem escolha senão abrir os estoques de gordura e começar a usá-los como energia. Durante a manhã, beberia café preto, chá puro e bastante água. Absolutamente zero calorias até o meio-dia. A primeira refeição, proteína e fibra. Quando o meio-dia chega e é hora de quebrar o jejum, eu seria incrivelmente estratégico na minha primeira refeição. É aqui que a maioria das pessoas comete um erro enorme. Ficam em jejum a manhã toda, ficam com uma fome absurda e então quebram o jejum com um sanduíche, uma tigela de macarrão ou um smoothie açucarado. Fazer isso imediatamente eleva a insulina e desliga o processo de queima de gordura que você trabalhou tanto para ativar. Em vez disso, minha primeira refeição seria totalmente focada em proteína e fibra. Montaria uma salada enorme em uma tigela grande, com folhas escuras como espinafre e rúcula, pepino, aipo e talvez alguns tomates cereja. Mas a parte mais importante é a proteína. Garantiria pelo menos 40 a 50 gramas de proteína magra de alta qualidade, um peito de frango grande, uma lata de atum ou vários ovos cozidos. A razão pela qual a proteína é a prioridade absoluta é dupla: saciedade. A proteína envia sinais poderosos ao cérebro de que você está cheio, suprimindo o hormônio da fome, a grelina. Efeito térmico. O corpo realmente queima uma quantidade significativa de calorias apenas digerindo a proteína. Para o molho, usaria apenas um fio de suco de limão fresco e uma colher de azeite de oliva extra virgem. Nada de molhos industrializados cheios de açúcares escondidos e óleos inflamatórios. Carboidratos. Quase zero. Durante o resto do dia, minha ingestão de carboidratos cairia para quase zero. O objetivo é privar o corpo de sua fonte de energia fácil preferida, a glicose dos carboidratos. Quando você para de comer pão, arroz, macarrão, batata e açúcar, o corpo rapidamente queima o glicogênio armazenado. Aqui vai um fato biológico fascinante. Cada grama de glicogênio retém cerca de 3 g de água. Quando você corta os carboidratos e depleta esse glicogênio, o corpo elimina todo esse excesso de água. Por isso, quem corta carboidratos frequentemente perde de 2 a 4 quilos só na primeira semana. Sim, grande parte dessa perda inicial é retenção de líquidos, mas é exatamente isso que você quer. Perder esse excesso reduz o inchaço, baixa a pressão arterial e gera um enorme impulso psicológico que mantém a motivação. Além disso, cortar carboidratos é a chave mestra para desbloquear as células de gordura. Quando a insulina está presente no sangue, uma enzima chamada lipase hormônio sensível fica completamente desativada.
Essa enzima é responsável por quebrar a gordura corporal armazenada para que ela possa ser queimada como energia. Ao manter a insulina baixa, essa enzima permanece ativa, constantemente retirando gordura do estoque para combustível. O jantar. O jantar, que eu comeria por volta das 19 horas para terminar antes das 20 horas, seria semelhante ao almoço, mas quente. Focaria novamente em uma grande porção de proteína magra, salmão assado, um bife magro ou peito de peru, acompanhado de vegetais sem amido, brócolis no vapor, aspargos assados ou abobrinha refogada. Usaria manteiga ou azeite para cozinhar, mas evitaria completamente qualquer acompanhamento rico em amido. Sem arroz, sem pão, sem batata doce. Exercício. Caminhar, não malhar. Agora vamos falar de exercício, porque essa é outra área onde as pessoas erram feio. Se eu precisasse perder peso rápido, não começaria a correr 8 km por dia. Não me inscreveria em aulas de HIIT que me deixam exausto. Por quê? Porque quando você está em um déficit calórico significativo com carboidratos muito baixos, o cardio intenso é uma armadilha. Ele eleva os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, que pode fazer o corpo segurar a gordura abdominal. Pior ainda, o cardio intenso dispara uma fome enorme. Você pode queimar 400 calorias na esteira, mas ficará tão faminto depois que acaba comendo 600 calorias de lanches. Em vez disso, toda a minha estratégia de exercício giraria em torno de caminhar. Minha missão absoluta seria dar de 10.000 a 12.000 passos por dia. Caminhar é o exercício definitivo de queima de gordura porque é de baixa intensidade, não exige glicose como combustível, usando principalmente gordura armazenada, não eleva o cortisol, não aumenta a fome. Faria uma caminhada rápida de 20 minutos logo de manhã, ainda em jejum, outra durante o intervalo do almoço e uma última após o jantar para baixar a glicose no sangue antes de dormir. Se tivesse energia e quisesse acelerar o processo, o único outro exercício que incluiria seria um treino de resistência leve, 2 a 3 vezes por semana. Flexões, agachamentos, afundos ou halteres moderados. O objetivo não é construir músculos, mas simplesmente sinalizar ao corpo que os músculos estão em uso e não devem ser quebrados como energia. Sono. Tão importante quanto a dieta. Há outro componente crítico que a maioria das pessoas ignora completamente: o sono. Se eu precisasse perder peso rápido, trataria meu horário de sono com a mesma precisão militar da minha dieta. Quando você está privado de sono, mesmo que por apenas 1 ou 2 horas por noite, o corpo sofre uma série de mudanças hormonais que tornam a perda de peso quase impossível. Cortisol sobe, promovendo o armazenamento de gordura e quebra de músculo. Leptina cai. O hormônio que diz ao cérebro que você está satisfeito. Grelina aumenta. O hormônio que grita para o cérebro comer. Quando você está cansado, não está apenas lutando contra a falta de força de vontade, está lutando contra um impulso bioquímico para consumir alimentos calóricos e açucarados. Para evitar isso, estaria na cama às 22 horas, buscando 8 horas de sono de qualidade. Deixaria o quarto completamente escuro, manteria a temperatura fresca e evitaria todas as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul de celulares e televisões suprime a produção de melatonina, dificultando entrar nas fases profundas e restauradoras do sono. Hidratação, o pilar final. Quando você corta carboidratos e a insulina cai, os rins começam a excretar sódio e água em uma taxa muito maior. Por isso você perde o inchaço, mas também pode ficar desidratado facilmente. Para evitar isso, beberia uma quantidade enorme de água, pelo menos 3 a 4 litros por dia. Mas água pura não é suficiente. Por causa do sódio sendo eliminado, adicionaria eletrólitos de volta ao sistema. Uma pitada de sal marinho ou sal rosa do Himalaia na água algumas vezes ao dia. Esse truque simples mantém os níveis de energia altos, previne a famosa gripe do low carb e garante que os músculos funcionem corretamente durante as caminhadas diárias. O aspecto psicológico. Um dos maiores obstáculos em qualquer jornada de perda de peso rápida é o aspecto psicológico. Quando você muda drasticamente os hábitos alimentares, o cérebro inevitavelmente tentará te fazer voltar aos velhos costumes. Você terá desejos,
Não porque o corpo realmente precisa das calorias, mas porque o cérebro busca a dopamina que vem de alimentos processados e açucarados. Ao invés de depender de pura força de vontade, usaria uma estratégia chamada surfar o desejo, urge surfing. Reconhecer o desejo, identificá-lo como um sinal químico temporário no cérebro e simplesmente esperar passar. Os desejos geralmente atingem o pico e diminuem em 20 minutos. Durante esse tempo, beberia um grande copo de água, faria uma caminhada curta ou me engajaria em uma tarefa que exigisse atenção total. Também eliminaria completamente todas as calorias líquidas, sucos, refrigerantes, chás adoçados e álcool. Calorias líquidas não geram saciedade, mas entregam uma dose maciça de açúcar direto ao fígado, elevando instantaneamente a insulina. O álcool é particularmente prejudicial, o corpo o trata como toxina, e o fígado para de processar tudo o mais, inclusive gordura, para eliminá-lo. Monitoramento e preparação de refeições. Acompanharia meu progresso, mas sem obsessão. Me pesaria apenas uma vez por semana, nas mesmas condições, logo de manhã, após usar o banheiro, antes de beber qualquer água. Pesagens diárias podem ser desestimulantes porque o peso flutua naturalmente. Em vez de focar só na balança, prestaria atenção em como as roupas servem, nos níveis de energia ao longo do dia e na qualidade do sono. Para tornar o processo sustentável, dependeria muito do preparo de refeições antecipado. Dedicaria 2 horas todo domingo para preparar a comida da semana. Grelhar um lote grande de peitos de frango, cozinhar uma dúzia de ovos, picar todos os vegetais da salada. Ao remover o processo de tomada de decisão da rotina diária, dependeria da disciplina em vez da força de vontade. Gerenciando o estresse e superando platôs. O estresse crônico é um assassino silencioso do progresso na perda de peso. Quando você está constantemente estressado, o cortisol permanece cronicamente elevado. Para combater isso, incorporaria um simples exercício de respiração em caixa, box breathing, antes da primeira refeição. Inspirar por 4 segundos, segurar por 4, expirar por 4, segurar vazio por 4. Essa prática ativa o sistema nervoso parasimpático, sinalizando ao corpo que é seguro relaxar e digerir. Se atingisse um platô, o que é completamente normal após as primeiras semanas, não entraria em pânico nem cortaria calorias drasticamente. Em vez disso, ajustaria ligeiramente a janela de jejum, de 16 para 18 horas por alguns dias, ou aumentaria a contagem de passos diários de 10.000 para 12.000. A chave é fazer pequenas mudanças incrementais em vez de reformular completamente o protocolo. Conclusão. Este protocolo, 16 horas de jejum, 2 refeições ricas em proteína e fibra, carboidratos quase zero, 10.000 passos por dia e hidratação agressiva, é incrivelmente poderoso. Não é um estilo de vida para manter para sempre, porque eventualmente você vai querer reintroduzir carboidratos saudáveis como frutas e legumes para a saúde hormonal de longo prazo. Mas se o objetivo é perder 11 quilos rapidamente, romper um platô ou melhorar rapidamente marcadores metabólicos como pressão arterial e glicemia, este é o plano exato que eu seguiria. Funciona porque se alinha perfeitamente com a biologia humana, desligando os hormônios de armazenamento de gordura e ligando a maquinaria de queima de gordura, mantendo você satisfeito, com energia e focado. Requer disciplina, preparação e disposição para sair da zona de conforto, mas os resultados são totalmente previsíveis e cientificamente embasados.